De lei que muda as regras do Registro de Defensivos Agrícolas, conhecido como PL dos pesticidas, segue sem consenso no Senado. O texto revoga a lei atual e cria um novo marco regulatório sobre o tema, além de centralizar as tarefas de fiscalização do Ministério da Agricultura. E sobre os desafios desse assunto, eu converso agora com o professor associado da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, Caio Carbonari, que também é membro do Conselho Científico do Agrosustentável. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos assistem. É um grande prazer participar aqui com vocês no Mercado e Companhia. Prazer é nosso. Caio, você acha que ainda existe muita desinformação sobre defensivos aqui no Brasil? Eu não tenho dúvida nenhuma, Priscila, que existe muita desinformação, né? A imagem que se criou e a imagem que se discute do uso desses defensivos diante, né, da maior parte da sociedade brasileira não condiz com a realidade do que significa esses produtos e do uso que se faz desses produtos hoje no Brasil. Eles têm um papel extremamente importante para uma agricultura moderna, tecnificada, tecnológica como o Brasil, no sentido de preservar, proteger, né, o que está sendo produzido, proteger o investimento que o produtor fez naquela lavoura, evitando, né, as perdas por pragas, doenças, plantas daninhas. E se criou a ideia que no Brasil se usa muito desses produtos, ou mais do que a média mundial. Se criou a ideia que no Brasil usam produtos mais antigos, desatualizados, e que oferecem grande risco, e nada disso é verdade. Muito pelo contrário, o Brasil faz um uso bastante racional. Em termos de quantidade, quando nós extrapolamos, né, a quantidade utilizada pela área agrícola, pela dimensão continental da agricultura brasileira, é um uso relativamente pequeno, menor do que muitos países desenvolvidos e com indicadores, né, do risco associado a esses produtos caindo ano a ano no Brasil. E como o Conselho Científico do Agro Sustentável vem trabalhando essa questão junto com a sociedade como um todo, Caio? Priscila, esse é um assunto estritamente técnico, né, e científico. Eu acho que muitas vezes ele é politizado, né, a comunicação repleta de desinformação, como nós discutimos, e eu acho que o objetivo do CCAS, do Conselho Científico Agro Sustentável, é exatamente contribuir com uma análise, um debate, né, sobre esse e outros temas relacionados à agricultura, sempre fundamentado na ciência, né, estritamente fundamentado no aspecto técnico, né? Então, afastar, né, essa desinformação, trazer, né, para o debate à luz do conhecimento científico é o objetivo do Conselho Científico Agrosustentável. Eu acho que ele tem feito um papel extremamente relevante nesse sentido. E em relação, né, ao PL dos defensivos agrícolas, o projeto de lei, nós estamos bastante atentos, acompanhando essa discussão que se iniciou já há muito tempo, né, se arrasta bastante tempo, teve grandes mudanças no texto aí ao longo de toda essa trajetória, mas que chega agora no Senado, né, para votação, que seria talvez a etapa final, com um texto aí bastante adequado, né, do ponto de vista técnico e do ponto de vista científico. Agora, em relação, né, à segurança dos defensivos, Caio, muita coisa mudou nos últimos anos. Qual que é a sua avaliação sobre essas mudanças? Exato, né? Quando nós falamos da lei atual, né, que rege aí o registro e uso de defensivos agrícolas no Brasil, ela é de 1989, né? Portanto, já tem mais de 30 anos, e ela é anterior, por exemplo, à biotecnologia, à nanotecnologia. Ela na verdade, né, começou lá com a internet que nós conhecemos hoje. Então, é algo que está bastante desatualizado num setor que evoluiu muito, né, nesses últimos 30 anos. Então, biotecnologia foi incorporada, nanotecnologia foi incorporada, inclusive a formulação de defensivos agrícolas, e o desenvolvimento desses produtos tem se tornado progressivamente mais seguro, né? Hoje se tem muito mais base e conhecimento científico para avançar com produtos mais seletivos, mais específicos, né, em relação ao alvo que se pretende combater, e com muito mais segurança para o ambiente, para o consumidor e para o trabalhador, né, que está diretamente envolvido ali no dia a dia manuseando esses produtos. Então, realmente, houve uma evolução muito significativa, né, e a nossa lei está bastante desatualizada em relação a toda essa evolução que aconteceu. É fundamental, né, que nós tenhamos, 30 anos depois, um assunto estritamente técnico,
que passou por tamanha revolução, uma modernização da nossa lei dos defensivos agrícolas. E a gente pode dizer que a desburocratização, né, ela seria capaz de aumentar ainda mais essa produção brasileira, Caio? Sem dúvida nenhuma. Assim, a partir do momento que nós temos uma legislação, né, que tem cumprido seu papel, nós temos garantido, né, que produtos inseguros não cheguem ao mercado, né, mas talvez nós não tenhamos sido eficientes, né, em função da desatualização da lei, de permitir que os produtos seguros, né, sem risco ou até de menor risco do que aqueles que já estão no mercado, cheguem, né, para o produtor, estejam à disposição do produtor, de forma bastante simultânea, né, o que os nossos principais concorrentes agrícolas no mundo têm tido, né? Então, os produtos mais modernos têm chegado para nós sempre com 6, 8, 10 anos de atraso, né, em relação a países que produzem culturas similares a nós, que são concorrentes, né, no mercado internacional. Então, não tenho nenhuma dúvida, né, que modernizar a lei, né, para que a gente tenha a mesma condição em termos de critérios de avaliação, né? Tenha, de fato, uma convergência científica e regulatória com outros países importantes do mundo e com sistemas regulatórios, né, muito criteriosos e funcionando muito bem no mundo, é o caso dos Estados Unidos, de Austrália, vários países, inclusive europeus, vai nos dar, né, uma condição de competir em pé de igualdade quando nós falamos de proteção de plantas, e proteção de plantas é algo, né, um pilar fundamental para que a gente tenha ou continue trilhando o caminho de altas produtividades, que está diretamente relacionado à sustentabilidade da agricultura. Com certeza. Obrigada, viu, Caio, aqui pela sua entrevista com os nossos telespectadores e um bom fim de semana. Eu que agradeço, um bom final de semana a todos.